deixe o sol se pôr. O que a Bíblia diz lá em Efésios: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui no capítulo 4, no Salmo 4, versículo 4, a Bíblia nos diz a mesma coisa. E por que que a Bíblia nos manda até que a gente pode se irar, mas a gente não deve pecar? Porque a ira, a raiva, é um sentimento que muitas vezes nós temos assim, de repente. Acontece você se enraivar com alguma coisa, você se irar com alguma coisa de repente. Mas o grande problema não é a ira que você tem de momento. O maior problema é a consequência da sua ira, é aquilo que ela vai fazer. Porque quem é que não se ira, irmãos? Até Jesus ficou irado uma vez. Ou você acha que Jesus chegou na mesa e pegou os vendilhões do templo? Jesus pegou e disse assim: "Oh, meus filhinhos, saiam daí", e levantou as mesas. Você acha que Jesus pegou e jogou assim de qualquer jeito, calmamente? Claro que não. Jesus ficou irado. A Bíblia diz que ele ficou tão irado que ele pegou um chicote e começou a bater no povo. Foi: "Saiam daqui, raça de víboras. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a têm transformado em covil de salteadores." Então Jesus se irou. Mas a ira de Jesus foi canalizada para quê? O zelo da casa de Deus. "O zelo da tua casa me consumirá", está escrito. Jesus canalizou a sua ira para uma ação de valorizar a casa de Deus. E normalmente, nós muitas vezes deixamos que a nossa ira venha ficar dentro de nós, com que a nossa ira, ela venha se acomodar dentro de nós. E cada vez que uma ira fica dentro de você muito tempo, você vai ter um problema sério. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: "Não se ponha o sol sobre a vossa ira." Por que Paulo diz isso, irmãos? Vamos entender o que Paulo está dizendo para nós com isso. Quando você cai, ainda há pouco Yasmin, antes de entrar, Yasmin caiu aí fora e arranhou o joelho. Já me mostrou umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Quando ela chegar em casa, se ela for tomar banho antes de dormir, vai acontecer o quê? Vai molhar e vai o quê? Vai arder. Porque o sangue esfria. Você já reparou, quando você tem algum machucado, você está, por exemplo, no baba, os homens, está jogando bola, levou uma pancada no baba. A primeira coisa que um colega de baba fala com ele é assim: "Ei, rapaz, mais tarde é que tu vai sentir isso aí, viu? Tu vai ver quando o sangue esfriar." Porque depois, quando o sangue esfria, dói mais. Porque passa. Nós precisamos entender que o nosso corpo físico, ele é um protótipo do nosso corpo emocional e espiritual. Os mesmos traumas que nós sofremos em nosso corpo físico, nós sofremos em nossa alma e sofremos também em nosso espírito. Nós somos tricotômicos, quer dizer que nós somos corpo, alma e espírito, pois as mesmas consequências de traumas que vêm no meu corpo, vêm na minha alma. Por que a pessoa fala assim: "Ah, eu sou assim porque eu tenho um trauma"? Fulano de tal está assim porque ela tem um trauma. Por que ela diz: "Eu tenho um trauma"? Foi como se ela tivesse caído e se machucado. Então o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção e dizer assim: cuidado com a ira, Samara. Cuidado com a ira. Sabe por quê? Porque a ira bloqueia o seu cérebro e faz com que você guarde aquilo ali, ó. Você vai guardar aquilo ali
daquela ira, você vai pecar, porque você tem uma atitude errada, equivocada. Jesus, por exemplo, Jesus se irou, mas ele se irou para quê? Para expulsar os vendilhões do templo. Muitas vezes nós nos iramos, e na nossa ira a gente comete o pecado. O pecado, uma vez consumado, a Bíblia diz que gera morte. Só que nós deixamos que essa ira continue dentro de nós, continue no nosso cérebro. Nós temos uma área do nosso cérebro aqui no meio, chamado de sistema límbico. É onde estão e ficam as nossas emoções, os nossos sentimentos, nossos delírios. Fica aqui no meio, ó. Tudo que você guarda, já ouvi dizer, fulano está recalcado. Por que fala assim? O recalque é aqui, ó, fica aqui no meio. E quando fica aqui, você começa a ruminar, você começa a ficar remoendo aquilo, remoendo o tempo todo. E o pior, você começa a remoer para você mesma. Você começa a remoer para você mesmo. E essa ira vira um trem dos infernos chamado de ressentimento. Por isso que Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe esfriar, resolve logo. É isso que ele está dizendo. Machucou, resolve. Se você teve alguma situação, procure resolver o quanto antes. Não deixe o sol se pôr, porque quando o sol se põe, as coisas ficam piores. Irmãos, capítulo 9 de João, Jesus, antes de curar o cego, ele disse: é necessário fazer as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Cuspiu no chão, fez o lodo, colocou no cego e mandou o cego se lavar. Por que Jesus falou isso? Antes do sol se pôr. Noite, o sol já se pôs. O problema é que às vezes nós deixamos coisas para resolver de noite. E Jesus disse que enquanto é dia nós precisamos trabalhar. A nossa noite é aquele momento que a gente permite que certas coisas fiquem na mente da gente e fiquem ali ruminando na gente e fiquem fazendo mal a gente. Aí a gente fica ressentido. Se eu sinto uma coisa, eu senti. Se eu ressentir, quer dizer que eu senti de novo. Porque esse prefixo ré quer dizer que eu dei uma volta. Eu dei um passo atrás e tornei a fazer de novo. Tem gente que tem uma vida de ressentimento, seu Zé. Tem uma vida de ressentimento. Uma vida de ressentimento é uma vida de reinícios. Tem pessoas que têm uma vida de reinícios. Ela não consegue trabalhar nada da sua vida. Ela não consegue entrar nos ícones da sua própria história e ser protagonista de si próprias, porque elas estão sempre reiniciando. E o ressentimento faz isso. Se tem uma coisa, Joana, que o ressentimento faz, é a gente começar a se lamuriar. Você já viu aquela pessoa que fica se lamuriando? O ressentimento, ele traz isso para nós. E quando nós entramos no campo da vitimização, nós já entramos também numa área maligna. Toda pessoa que entra na área da auto-vitimização, ela já entrou num terreno maligno. Não é eu que digo isso não, quem disse isso foi Jesus. Quando Pedro queria que ele ficasse se vitimizando: meu Jesusinho, não vá para Jerusalém não, o Senhor vai morrer. Meu Jesusinho, não vai não, Jesus, não vai não, Jesus. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Está vendo? Porque quando a gente começa a se lamuriar, quando a gente começa a achar que é o outro que é responsável por nós, é porque nós estamos ressentidos. Não se pôr o sol sobre a minha ira é eu resolver as coisas na hora, não guardar nada dentro de mim, para que eu possa estar me vitimizando, achando que os outros é que são culpados por aquilo que eu não fiz. A pessoa que se vitimiza é assim, pastora Dilma, é assim, linda.
Ela começa a achar que os outros é que são responsáveis pelo seu insucesso. Então ela começa agora a projetar no outro isso. Olha, da ira virou pecado, daí virou um ressentimento. O ressentimento é uma coisa tão terrível, irmãos, tão terrível, que nós que trabalhamos na área de saúde mental, nós orientamos as pessoas. Toda pessoa ressentida, ela precisa tirar o foco do que faz ela se ressentir, porque se ela não tirar, ela poderá entrar numa depressão grave, porque a pessoa não enxerga mais nada. A noite chegou, e você sabe, quando a noite chega, acontece o quê? Diminui seu campo de visão. Por isso que Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A noite chegou. Se eu pegar meu carro agora e sair pela estrada, viajando pela estrada, vai acontecer o quê? Meu campo de visão diminui muito em relação ao dia. Muito. Eu não sei porque algumas pessoas falam assim: não, meu negócio é viajar de noite, porque eu dirijo melhor de noite, porque de noite é bom, porque de noite é bom. Bom, cada um pode até ter sua preferência, mas de noite definitivamente não é o melhor horário para a gente viajar. Pode até ser mais fresco, mas no nosso campo de visão, primeiro que no retrovisor você não enxerga. E se você tiver, por exemplo, no seu carro um farol de milha, você vai enxergar o quê? 1.600 metros, uma milha. Você vai enxergar 1.600 metros à frente, no máximo. Mas se você tiver de dia, aí você vai de boa. Essa semana eu tive no Cajueiro, e ali perto daquela entrada do frigorífico, esses dias teve um acidente grave com um caminhão que vinha, e ele vinha e entrou de vez. O carro que ia descendo bateu com ele, e foi um acidente grave. Os bois inclusive estavam lá, todos lá no caminhão que virou. E o rapaz do carro pequeno também estava muito mal. O motorista do caminhão não teve problemas, mas os outros tiveram. E eu tive lá essa semana, nesse mesmo lugar. Era dia, eu estava com meu tio, nesse mesmo lugar, eu ia descendo, é uma descida assim, uma curva, pois um carreteiro que vinha de lá fez a mesma coisa no dia do acidente. Ele entrou de vez, eu tive que frear o carro e continuar freando, tração, freio nas 4 rodas, e mesmo assim deu trabalho, e quase eu bati com ele. Sabe por quê? Meu campo de visão estava melhor. Mas se fosse à noite e ele fizesse aquilo, o farol do carro não ia me deixar ver o caminhão descendo. Está vendo? Então observe bem, a nossa vida, gente, a gente não vai somente não, vem o outro do outro lado. Aprenda que o outro que vem do outro lado, ele participa da sua vida também. E nós precisamos aprender a nos relacionar. Eu preciso ter a visão do outro. É a direção defensiva da vida. A direção defensiva da vida é a gente olhar, seu Valmar, você olhar que Terezinha está junto com você, e que às vezes vocês estão indo para um destino, mas tem alguém vindo também. E se for de dia, você consegue enxergar, você consegue ver. Mas se for de noite, se o sol já se pôs, aí você vai sofrer, você pode ter problemas sérios. A pessoa, quando ela se vitimiza, a pessoa, quando ela está ressentida, a primeira coisa que ela faz é se isolar. Você já reparou? Todo mundo que está ressentido, ele se isola. Aí vai para aquele pecado do que está escrito lá em Provérbios capítulo 18. O solitário ou o egoísta busca seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. A pessoa que se vitimiza, a pessoa que ela é ressentida, ela se isola primeiro dentro de si. Depois que ela se isola dentro de si, ela procura um quarto para ficar, e se isola dentro de um quarto de uma casa.
ela não quer conversar com ninguém. Ela começa a achar que os outros são culpados pelo seu insucesso. Pode observar se não é. Ô fulano, por que você está assim? Ninguém gosta de mim. Liga para todo mundo, mas não liga para mim. Você já ouviu isso? Recentemente. É porque fulano de tal, meu pai, ele liga, gosta de todos os filhos. Mentira. Porque um pai, uma mãe gosta de todos os filhos. Mas ela diz assim, menos para mim, menos de mim. Eu sou o único que ele não gosta, que ela não gosta. Entrou na área da vitimização. Começa a dizer que ela está sendo vítima. Começa a dizer que as pessoas estão ocupando o seu lugar. Olha, até fulano de tal ocupou meu lugar. Eu tinha meu lugarzinho ali, olha. Já deu meu lugar para outra pessoa. Meu irmão, ninguém ocupa o lugar de ninguém. O lugar que Deus te deu é teu. Então assuma o lugar que Deus te deu. Jamais Deus permitirá que alguém ocupe o teu lugar, porque Deus já te fez singular. Deus já te fez de uma forma diferente, e que nenhum outro é igual a você. Agora, se estiver muito incomodado porque as pessoas estão dizendo que a pessoa está ocupando o seu lugar, pede a Jesus para sair do lugar que era teu. A cruz, já reparou? A cruz era o meu. Cadê que ninguém reclama? Jesus, o senhor sai daí, que esse lugar é meu, viu? O senhor pode sair daí, pode descer daí da cruz. A cruz era minha, a cruz era tua. Jesus foi que ocupou o lugar da gente. Aqui na terra, nessa vida que nós vivemos, ninguém vai ocupar o nosso lugar. Você tem o seu espaço, o seu jeito. Irmãos, uma das coisas mais deprimentes no seio de uma família, na igreja, na sociedade, são as comparações realizadas. As comparações. A pessoa se vitimiza e começa a se comparar com o outro. Aí o pai e a mãe vai e compara também. Sabia que muitas famílias estão em pé de guerra por causa disso? Um filho foi bem sucedido, o outro não foi. Você devia olhar o exemplo do seu irmão aí, ó. Você devia olhar o exemplo da sua irmã. Primeira coisa que faz é botar um irmão contra o outro. Ah, é, né? Então quer dizer que ele é melhor do que eu. A gente pode falar do outro, pode orientar aquela pessoa sem comparar com ninguém. Às vezes no trabalho cria-se uma rivalidade desnecessária. Nunca elogie uma pessoa em detrimento da outra. Aquela pessoa que já está ressentida, que já acha que alguém tomou o lugar dela, que ela na verdade está sendo vítima da própria vida. O cérebro está bloqueado. Porque a raiva, irmãos, a raiva, ela provoca um turbilhão de pensamentos. Se você já ficou com muita raiva, você sabe do que eu estou dizendo. A raiva cega. O seu córtex visual que é aqui atrás, ó, o córtex visual da gente, ele bloqueia completamente. Parece que você não vê nada. Aí da raiva, a pessoa erra. Às vezes comete um crime passional. Depois que faz, que a pessoa vai pensar: eu não devia ter feito, mas fez. Eu não devia ter falado, mas eu falei. E Deus está dos céus olhando para nós e dizendo: vocês precisam conviver com os momentos de raiva e canalizar os momentos de raiva para o bem. Jesus teve raiva, canalizou para o bem. Pedro teve raiva, canalizou para o mal. Seu Malco, que veio prender Jesus no jardim do Getsemane, Pedro pega a espada e vai arrancar a cabeça de Malco. Ele se desvia, se esquiva, corta a orelha. Um dia eu falei isso no lugar, a pessoa falou assim: poxa, a Bíblia não fala que ele foi cortar a cabeça, não. Eu falei: tá certo, Pedro Bó,
Então quer dizer que Pedro era espadachim para acertar, cortar uma orelha de uma pessoa. Imagine Pedro, que era bom mesmo, era na rede. Pedro pegando e cortando exatamente a orelha do homem. Ele foi cortar a cabeça. É que a Bíblia não fala tudo, conta com a minha e com a sua inteligência. Deus conta com a gente. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, a palavra de Deus nos diz: você pode até se irar, mas não peque. Cuidado com as tuas reações. A gente não deve ser reativo, a gente tem que ser ativo. Porque quando você é reativo, normalmente você reage numa desproporção de força. E quando você age, não. Quando você age, você pensa, você planeja, você sabe o que você está fazendo. Por isso é que nós precisamos, Viviane, controlar nossas emoções e nossos temperamentos. É o que se chama hoje em dia, que fala muito por aí, chama de inteligência emocional. É quando você consegue controlar as suas ações. Eu falo às vezes com as pessoas me olham e pensam que eu sou calmo. Eu sou filho de Alaide. As pessoas me veem assim, dizem: o pastor é calmo, o senhor é calmo, né? Sou não. Quando uma pessoa faz alguma coisa contra mim, a vontade que eu tenho lá dentro é de ir na fuça. Mas o controle emocional que vem de Deus, o domínio próprio, a gente faz o quê? A gente respira. Tá bom, minha irmã, vai com Deus, Deus te abençoe. Tem hora que minha filha fala comigo: meu pai, eu não sei como é que o senhor consegue ser assim. Eu falei: nem eu. Só que você não adianta você agir por suas emoções, porque você vai se auto-sabotar. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Observe que a Bíblia não está dizendo que eu não devo me irar, é que eu não devo guardar. A Bíblia, no capítulo 17 lá de Samuel, segundo livro de Samuel, depois você pode ler em casa. A Bíblia nos conta a história de um homem que ele era um homem ressentido. O nome dele era Aitofel. Aitofel, ele era avô de Betseba. Betseba foi aquela mulher que Davi estava no palácio, e Davi viu a mulher tomando banho e se encantou com a mulher, e ele ficou tão doido da vida que mandou que trouxesse a mulher, mesmo sabendo que a mulher era casada, e se deitou com ela, teve relações com ela, e depois ela ficou prenha dele. E depois que ela ficou prenha dele, ele mandou chamar o marido dela, que estava na guerra, para ver se ele vinha se deitar, para pensar que o filho era dele. O soldado chegou e disse: não, rei, jamais eu vou para minha casa agora, ficar no desfrute com minha mulher, enquanto a batalha está sendo travada no campo. Eu sou o escudeiro do rei. Essa mulher Batseba tinha um homem por avô chamado Aitofel. Aitofel, ele era uma pessoa tão especial na época de Davi, para você ter uma ideia, que ele era considerado um oráculo. Oráculo, você sabe o que é? É como se é aquela pessoa que você ouve como se fosse a voz de Deus. Aitofel, sabe aquela pessoa que você sabe que tem sempre o conselho certo, na hora certa, do jeito certo? Multiplique por 10, era Aitofel. Só que ele era conselheiro do rei. Ele era conselheiro direto do rei Davi. Não foi de qualquer um não, do rei Davi, o maior rei da história de Israel. Só que quando Davi fez o que fez com Batseba, Aitofel guardou a raiva, ficou com raiva ressentida. Ele ficou com raiva e introjetou a sua raiva. Não tem gente que é assim? Ele tem uma raiva e ele introjeta dentro dele a sua raiva. Deixa o sol se pôr, aí vem a noite.
Aí começa a calcificar aquela raiva dentro dele. Lá na frente, se você ler a história de Davi, você vai ver que quando Absalão, filho de Davi, se revolta contra Davi e se proclama rei, Aitofel encontra a oportunidade para se vingar de Davi. E ele chama Absalão e dá um conselho a Absalão. Sabe qual é o conselho que ele dá? Ele diz assim: olha, Absalão, pegue 10 concubinas de seu pai, coloque sobre um terraço, um lugar alto, e mantenha a relação com todas elas, para que todo o povo veja e seu pai seja envergonhado. Assim Absalão fez. Já não gostou do conselho, né? Fez isso. Só que depois ele já estava brigado com Davi por causa da raiva, por causa do ressentimento. O ressentimento faz assim, ó, gente. Não adianta porque aquilo que ele me fez no dia 4 de maio de 2004, às 6 horas da tarde, eu não vou esquecer. Você sabe a quem é que o ressentido faz mal? A si próprio. Aitofel fez isso. O homem era o conselheiro do rei, o homem era o oráculo daquela época. De repente, por causa dessa mágoa que ele ficou e não tratou com Davi. Davi, já pensou? Você já imaginou se Davi, se ele tivesse dito assim: rei, é minha neta, rei, é minha parenta, rei, o senhor não pode ficar com ela. Mas ele guardou a raiva dentro de si, e na oportunidade que ele teve, ele aconselha Absalão a ficar contra o pai, a envergonhar o pai. Ninguém nunca tinha deixado de seguir um conselho de Aitofel. Só que Absalão, depois ele dá um outro conselho a Absalão para enfrentar o rei Davi. E um outro homem chamado Uzai chega para Absalão e diz: não, rei, não vá não, que você vai se dar mal. E Absalão resolve não seguir o conselho de Aitofel. Você sabe o que foi que Aitofel fez? Quando ele soube que Absalão não ia seguir seu conselho, ele se revoltou. Não aceito. Lembra da vitimização? Já estou sendo jogado de lado, já me substituíram, já botaram o outro no meu lugar. Irmão, eu te digo de novo: ninguém toma o teu lugar. O lugar que Deus me deu, que Deus deixou para eu ocupar, é meu, e eu vou fazer do meu jeito. O lugar que o outro está fazendo é do jeito dele. Ninguém, Deraldo, toma o lugar de ninguém. O Senhor Jesus é contigo, Ele faz você se estabelecer no teu lugar. Acredita nisso. Seu Aitofel, ressentido, se vitimizou, foi na casa dele, arrumou tudo, pegou uma corda e se enforcou. Está vendo? O mal de Aitofel foi o ressentimento. Ele pegou a ira que ele tinha e deixou que o sol se pusesse sobre a ira dele. O sol se põe é o quê? Eu guardo no meu coração e fecho. Espero a noite chegar. E quando a noite chega, é muito pior. Pastor, diante dessa situação, pastor, eu faço o quê? Toda a raiva e toda a ira que você tiver, primeiro, canalize para alguma ação boa. Faz o que Jesus fez. Eu estou com raiva porque estou com raiva por isso, irmãos, que a vocação da gente, normalmente, ela tem a ver com a nossa revolta. Sabia? Se você não sabe qual é a tua vocação, normalmente é com a revolta que a gente tem. Então, se você fica muito incomodado quando você vê as crianças sendo ensinadas erradas, você é professor, você é professora. Naquilo que está a tua revolta, está canalizada, está vinculada à tua vocação, tanto social quanto espiritual. Quando a gente faz isso, a gente faz com que a nossa raiva, aquilo que nós queremos fazer, tenha um final feliz. Por exemplo, a diferença entre o remorso e arrependimento. Pedro se arrependeu, porque Pedro fez o quê? Pedro negou Jesus? Negou 3 vezes. Ele negou Jesus.
Só que depois Pedro faz o quê? Ele fica na igreja, lá pelos cantos, mas fica até receber o recado de Jesus. Judas faz o quê? Sente remorso, porque depois que ele viu que nem os sacerdotes aceitaram as moedas, as 30 moedas, ele foi se enforcar. Está vendo? Todo mundo que fica ressentido e guarda ressentimento depois se enforca, ou se enforca literalmente, ou se enforca espiritualmente. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, da parte de Deus. Eu quero te dizer, para que você pegue esse ressentimento e arranque da sua mente, aqui ó, arranque do seu córtex cerebral, a sua parte da razão, que você possa agir com razão e não ficar ruminando. Pode ter alguma coisa dentro de você, que você toda noite que vai dormir fica lembrando. Aliás, tem gente que eu não sei como é que consegue dormir com tanta gente numa cama só. Porque imagine, ó, fulano de tal fez o mal, o outro fez o mal, o outro fez o mal, o outro fez o mal, eu tenho raiva dela, eu tenho raiva dele. Aí a pessoa vai dormir com raiva, dorme com uns 10 na cama. Não cabe não, gente. Não cabe não. Essa noite Luizinha saiu da cama dela e veio para nós, se não está se sentindo bem. Eu falei assim, sabe de uma? Meu nome é tchau. Eu quero dormir porque daqui a pouco eu acordo para ir para a rádio 4h40. Eu estou indo aqui para o lado, para o sofazinho na sala, e vou terminar essa madrugada. Porque ela estava doente e queria ficar na cama com a gente. Ah, não estou me sentindo bem. Não dá para a gente dormir com um bocado de gente na cama. Você tem dormido só com Deus, com o Espírito Santo? Ou você tem levado um monte de gente para dormir com você? Cuidado, que isso aí gera ressentimento. A palavra ressentimento, volta a dizer, é um sentimento sentido de novo. E um sentimento, uma pereba que não é cicatrizada e que é magoada, acontece o quê? Sangra. Lembra das perebas que a gente tinha antigamente? E não tinha esse negócio não, viu? Toda hora magoava, botava era mertiolate. Quem não sabe o que é isso? Pessoal novo, era um trem que tirava assim de um frasquinho, e na hora que ia botar, era um botando e 10 assoprando. Porque ninguém aguentava de ardor. Pois é. Para e pensa comigo. Se for o caso, bote mertiolate nesse negócio, mas não fica ressentindo, magoando, porque você não pode deixar o sol se pôr. Resolve logo e coloca a tua vida diante de Deus. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar e aplauda a palavra de Deus bem forte. Seja adorado o nome de Jesus, glorificado o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e toda a majestade. Aleluia. Curve a tua cabeça diante do Pai. Curva a tua cabeça diante de Deus. Oh Senhor, tudo aquilo, Senhor, que ouvimos aqui nessa noite, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente estar conscientizados, Pai. Possamos estar conscientizados. E que o Senhor nos ajude a nos livrar, Senhor, de todos os ressentimentos, de todos os traumas. Ó Espírito Santo de Deus, guarda essa tua palavra no nosso coração, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus.